Olá pessoal, neste vídeo nós estaremos demonstrando a execução do ensaio de determinação da composição granulométrica pela NBR 17054. Para iniciarmos, nós devemos então preparar as amostras a serem utilizadas. Tomamos então amostras de areia fina e de areia elevada como agregado miúdo, sendo que essas já estavam secas. Para a preparação da amostra, segundo a NBR 16915, elas devem passar por quarteamentos. Nesse momento, estou montando então o equipamento a ser utilizado e, tomando uma amostra inicial de 5 kg de areia fina, nós iremos passá-la pelo primeiro quarteamento, assim como é demonstrado no vídeo. Note que eu tome sempre o cuidado de limpar todo o equipamento para evitar ao máximo a perda de material. Dentro das duas amostras que foram obtidas, eu irei descartar uma e a outra irei utilizá-la para passar por um novo quarteamento. Novamente, sempre tomando cuidado para limpar o equipamento e evitar grandes perdas. Descarto novamente uma das amostras que foram obtidas e com a última amostra nós iremos passá-la por um novo quarteamento e assim obteremos as amostras M1 e M2 que são definidas pela norma. Pronto, obtivemos as duas amostras a serem utilizadas. Tomamos então uma das amostras como amostra M1, esta foi pesada, obtendo uma massa de aproximadamente 500 gramas, assim como é definido pela norma. Já como agregado graúdo, nós escolhemos a brita número 19 a ser utilizada. Nós tínhamos uma amostra inicial de 40 kg, a qual irá passar por 2 quarteamentos. O quarteamento de agregado graúdo deve se iniciar com a mistura do material, buscando o material do fundo e elevando até o topo em movimentos circulares, assim como é demonstrado pelo vídeo. Após essa mistura, a amostra deve ser então separada em 4 partes, sendo que dentre essas 4 partes, 2 partes serão descartadas e as outras 2 irão passar por um novo quarteamento. As duas amostras devem ser, então, novamente misturadas, da mesma forma como descrita anteriormente, deverão ser posteriormente separadas em 4 partes e, novamente, nós iremos descartar 2 dessas e as outras 2 serão as amostras M1 e M2 a serem utilizadas no ensaio. Após a obtenção das duas amostras, é preferível que elas sejam novamente misturadas entre si e então devemos separar as duas amostras para obtermos as amostras M1 e M2. Tomamos uma das amostras para a realização do ensaio, a mesma obteve uma massa de aproximadamente 5 kg. Partindo então para a execução do ensaio de determinação da composição granulométrica de agregado graúdo, a sequência de peneiras a serem utilizadas se inicia na peneira de 4,75 mm e termina na peneira de 25. Iremos construir então a torre a ser utilizada
começando com o fundo, a peneira de 4,75, seguida das outras peneiras, finalizando com a peneira de 25 e a tampa. Nesse caso, como se trata de um agregado graúdo, é interessante separarmos as peneiras e irmos fazendo por partes, como demonstro no vídeo. Como é percebível, na peneira de 25 milímetros não ficou nenhum material retido. Então, eu irei agora pegar a peneira de 19 e prosseguir com o ensaio, realizando sempre as vibrações com movimentos de vai e vem ou movimentos circulares, chacoalhando a peneira. Na peneira de 19 também não ficou nenhum material retido, então eu prossigo para a próxima peneira. Neste caso, é possível notar que parte da amostra ficou retida na peneira. Então, nesse caso, ela deve ser separada em uma bandeja identificada e deve ser pesada. Devemos, então, realizar todo esse procedimento até que a amostra tenha passado por todas as peneiras. É imperioso salientarmos que sempre que nós percebermos que ficou algum material retido, é importante pesá-lo após o processo de separação. No vídeo, como eu estou apenas demonstrando como o ensaio deve ser realizado, acabou que eu não realizei a pesagem, mas é importante que vocês sempre façam. Todo o material que fica retido no fundo, ele deve retornar para as peneiras para passar por mais um processo de peneiramento, assim como é demonstrado no vídeo. Perceba o material que ficou retido nesta peneira e o material que ficou ao fundo. Partindo agora para o ensaio de determinação da composição granulométrica de agregado miúdo, nós estaremos utilizando a sequência de peneiras que se inicia na de 150 micrômetros e finaliza na de 4,75 milímetros, montando então a torre, iniciando com o fundo, a peneira de 150 micrômetros e finalizamos com a de 4,75. Nós iremos colocar a amostra sobre essa torre, tá certo, de peneiras, e poderemos realizar a vibração desse sistema com movimentos de vai e vem, circulares, chacoalhando para permitir que seja feita a separação e classificação preliminar dos grãos da amostra. Perceba que nesse momento eu acreditava que iria ter um material retido, mas ele acabou sendo passante. É sempre importante notarmos isso e sempre devolvermos a amostra para a torre de peneiras. Depois eu separo, então, para facilitar o processo de separação, né? E utilizo um pincel de cerda macia para auxiliar nesse processo de peneiramento e passando parte da amostra que não ficará retida. A primeira amostra, então, retida, ela deve ser separada, identificada e pesada. O que ficou ao fundo deve ser retornado e deve passar pelo processo de peneiramento mais uma vez. Perceba que eu sigo sempre separando as peneiras e realizando sempre esses movimentos de vai e vem, giratórios, utilizando o pincel como equipamento para auxiliar durante a execução do ensaio. Uma nova amostra que ficou retida em uma das peneiras e o que ficou ao fundo retorna para passar pelo peneiramento. A nova amostra que ficou retida também é separada, identificada e deve ser pesada.
Esse processo será repetido até que toda a amostra tenha passado por todas as peneiras, e o que ficou ao fundo deve ser identificado. Tomando sempre cuidado para não perder parte do material, essa foi a última amostra que ficou retida na peneira de 150 micrômetros. E o que ficou ao fundo é demonstrado. Agora vocês podem perceber as frações que ficaram retidas em cada uma das peneiras. E também o que ficou retido no fundo. Com isso, nós finalizamos o nosso ensaio.